Estamos de volta com a nossa programação normal no Hoje Pode das Gurias, recebendo uma convidada que muitos de vocês aí que acompanham o Diário já conhecem, diariamente presente na telinha de vocês, mas hoje abrindo o coração aqui pra gente. Conosco no estúdio, Kellen Caldas! Seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Ai, muito obrigada. A primeira vez o convite não tinha dado certo as datas, dessa vez deu certo. Fiquei bem feliz, mas muito nervosa. Tô nervosa porque é um compromisso estar aqui com vocês e porque eu sei que as perguntas, né? Aí ontem à noite até eu tava pensando, será que eu tenho alguma coisa no meu passado? Comecei a relembrar toda a minha história, viu? Mas eu disse assim, será que as gurias têm alguma coisa que podem descobrir do meu passado? Mas daí dormi tranquila, eu disse, eu acho que não tenho. Acho que não. Não. É só ir causando traumas. Pessoal, eu já peguei a fama, não adianta, né? Eles falam assim, eu sei que as perguntas é meio pesadas, eles olham pra mim direto. Aí a primeira vez, quando não fechou a data, não fechou a data, e a Natália, eu gostaria de convidar, eu disse, não, eu preciso de conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E parabéns pelo programa, eu acompanho, até porque a edição do sábado entra logo depois do Jornal do Diário. Ai, que Então, legal. eu sempre acompanho o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada, parabéns Suji também, né? Que é uma inspiração aqui pra nós. Kellen, na verdade, assim, é super tranquilo, fica tranquila, não é nada demais. Na verdade, a gente toca em assuntos aqui que talvez vocês não abordem, né? No jornalismo, no dia a dia, enfim. As pessoas conhecem uma Kellen, mas a gente queria trazer pra cá hoje outra Kellen, né? A Kellen, a tua infância, a tua família, enfim, as tuas histórias, as tuas vivências que não são transmitidas na TV. Então, vamos começar lá atrás, como é que surgiu, assim, essa vontade e esse desejo pelo jornalismo, pelas câmeras? Esse desejo pela comunicação foi depois de 2 tentativas de vestibular, um para fono e outro para medicina. Então, assim, a comunicação não era a minha primeira opção. Ela foi surgindo com o tempo, depois de 2 tentativas aqui em Santa Maria, nessas 2 que eu fiz medicina e fono, acabei não passando. E eu tinha ganho um concurso e o prêmio era para ir para São Paulo. Era uma passagem para ir para São Paulo. E dentro do avião, quando eu peguei esse voo para ir para São Paulo, eu conheci o Marcos Martinelli, que na época era um jornalista da RBS. Ele e a esposa estavam indo cobrir, também era uma reportagem, e eu acabei conversando com eles, conhecendo, eu já admirava o trabalho pela televisão, e acabei conhecendo eles. E ali naquela viagem para São Paulo, que eu pensei assim, jornalismo, comunicação, talvez seja uma alternativa. Até porque eu já participava dos concursos de beleza, eu sempre me saí muito bem na hora de falar, de me expressar. E daí acabou surgindo. Eu tentei uma vez aqui na UFSM, não passei, e fui para a Unicinos, em Porto Alegre, onde a minha irmã já cursava o curso de administração hospitalar. Então, foi tudo muito natural, as coisas foram indo, acontecendo. Quando eu entrei no curso, eu já gostei desde o início, assim, foi um curso que eu gostei muito de fazer. Identificou de cara. Assim. Já me identifiquei. E já comecei com estágios, até porque no jornalismo, tu sabe, a gente aprende no estágio, na prática. Na prática. Eu acredito que em todas as profissões, né? Então, eu sempre estagiei desde o início. E no final do curso, eu estava estagiando na TV Unicinos mesmo, e foi aonde surgiu a minha paixão pela televisão. Porém, eu nunca me imaginei à frente das câmeras. Eu sempre gostei muito de produção, de edição. E um dia faltou uma repórter para entrar no ao vivo. Eu estava na produção, eu ia entrar com ela no ao vivo, mas produzindo, era vestibular da Unicinos, ela ficou presa no trânsito. E o Alexandre Killing, também um grande profissional, que já passou por várias emissoras, na época era o diretor, tu vai entrar, tu vai fazer o ao vivo. E eu nunca tinha feito um ao vivo. Eu tinha 10 minutos para me preparar. E o nervoso? Nossa. Nervoso, sim, nervoso. Fui, entrei no ao vivo, eu disse, é isso que eu quero. Amei. Aquele nervoso, assim, aquela adrenalina. Eu, como do teatro, eu imagino que deve ser a mesma sensação de tu entrar no palco, assim, porque... Adrenalina que Tem. ela, Não, às vezes as pessoas hoje em dia, né, já com muito mais tempo de profissão, me perguntam, tu fica nervosa antes de entrar no Jornal do Diário? Fico, porque a gente passa a tarde inteira montando o jornal, naquela expectativa que dê tudo certo, quando os meninos há 10 segundos, não tem como não. Dá um friozinho na barriga. Mas é um friozinho bom. Se tu não fica nervosa, parece que não tem paixão por aquilo que tu faz.
Então, bem essa eu sensação. posso dizer que eu sou muito apaixonada pela minha profissão e muito grata por poder ter retornado à comunicação, porque eu fiquei um tempo afastada. Então, sou bem feliz. Eu acho até que... Tu ficou afastada? Quando eu decidi, eu trabalhei na Record, depois da faculdade, já... Qual foi Desculpa te interromper, Vera, pra tu voltar nessa pergunta. Por que tu interrompeu esse momento da tua carreira? Quanto tempo que tu ficou, assim, tu terminou a faculdade e já começou a trabalhar? Qual foi o primeiro lugar? Meu primeiro trabalho, um colega muito querido de faculdade, que hoje ele é editor-chefe da Record em Porto Alegre. Kellen, eu procurando, que não é fácil, vou para São Paulo, então. E aí não conseguia nada na minha área, tinha RBS e tal, mas eu não... Já um tempo de formada, no caso? Não, em seguida, tá. assim, uns 6 meses de formada, tentando entrar no mercado de trabalho. Eu disse, vou para São Paulo. Esse meu colega disse, Kellen, tem uma vaga num lugar que eles querem uma mulher que seja a repórter, jornalista formada, mas tu não pode ter preconceito nenhum. Eu disse, tá, Zé, mas me fala onde é que é esse lugar, né? Vai em tal e tal endereço. Aí fui, ele não queria me... Ele, não vou te falar, porque senão tu não vai. Eu disse, tá, fui. Quando eu chego lá, era a Igreja Universal. A Igreja Universal de Porto Alegre estava queria uma jornalista que não fosse da igreja, que tivesse uma linguagem de jornalista, que não tivesse a linguagem da igreja, para montar toda a estrutura da TV, que eles estavam se organizando, colocar os programas no ar e tal. Fiz a entrevista com o bispo, que era responsável, passei. Então, o meu primeiro emprego foi na TV da Igreja Universal. Muitas pessoas não sabem disso. A Igreja Universal, que tem uma ligação com a TV Record também, aí depois a gente vai para a parte da Record. Trabalhei na Igreja Universal 4 anos. Ali eu tive a oportunidade de montar toda a estrutura da televisão, contratar os funcionários, pessoal da produção, outras jornalistas também que vieram trabalhar comigo. E nós fazemos um programa de religião, porém com uma linguagem mais jornalística. E nesse caminho, um dos bispos que assumiu, ele disse assim, nós vamos comprar nós vamos trazer a Record para o Rio Grande do Sul. Quando isso acontecer, tu tá desenvolvendo um bom trabalho, tu vai junto. E foi o que aconteceu. Então, assim, foi uma porta que abriu. Nunca imaginei trabalhar nessa parte, assim, de religião. Logo que a gente se forma, a gente já imagina ir para uma grande emissora. Mas foi aonde eu tive uma boa oportunidade. Foi que abriu as portas, né? A gente nunca sabe o que vai abrir as portas. Aí, nesse tempo, a Record tinha uma parceria com a Pampa. Eu trabalhei na Pampa. Eu fazia direto do jornal O Sul, Kellen Caldas. Eu fazia as chamadas todos os dias, tudo que ia estar no jornal impresso do outro dia, eu que apresentava. Fiquei muito conhecida direto da redação Kellen Caldas. Então, as pessoas me conheciam por causa disso, lá em Porto Alegre. Virou um bordão. Isso, E quando a Record realmente se instalou em Porto Alegre, daí eu fui uma das primeiras jornalistas a fazer parte do time. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa que surgiu. Saí da Pampa. Na época, tinha a oportunidade de assumir o Pampa Cats. Que na época, quando me apresentaram a proposta, não era o Pampa Cats, era um programa feminino. E aí, depois acabou ficando o Pampa Cats, mas eu já estava na Record. Na verdade, a tua linha sempre foi o jornalismo factual mesmo. Isso. Você não entrou no entretenimento. Na época da Igreja Universal, a gente fazia alguma coisa de entretenimento, de entrevistas. Mas quando eu fui para a Record, Porto Alegre, jornalismo... hard. Mas era mais a mesma coisa que tu faz aqui. Tu não ia pra rua, assim, como repórter. Ia. Também. Então, assim, eu comecei na rua. Eu era repórter de rua. Era a polícia e sempre... Eu fazia muito bem polícia, por sinal. Porque sempre no meu plantão, sempre quando eu estava em um lugar, acontecia uma coisa, eu ia. Acidente, tudo. Imagina quanta história. Muita história. Eu acho que o jornalista que começa, repórter que começa na rua, é a escola. É né? a escola, Deve ser muito legal. É muito legal, Grace. Tem muitas histórias, a gente conhece muitas pessoas, a gente aprende a contar muitas histórias, muitas coisas alegres, muita tristeza também. Eu digo, a gente que está na rua, no dia a dia do jornalismo, a gente vê muitas coisas que as pessoas não têm ideia, né? Então, a gente entra na casa das pessoas, a gente vai fazer um acidente. Então, é uma experiência de vida. A nossa profissão é uma experiência de vida. Quem pode realmente estar na rua. Então, Chay, eu fiquei na rua. Eu fiquei na Record 8 anos.
Eu fiquei praticamente toda, porque mesmo depois que eu virei apresentadora, eu saía para fazer reportagens Pra nos fazer finais de essa semana. parte de repórter na rua também. Isso também. Então, assim, é muito legal. Hoje aqui no JD eu faço mais apresentação realmente, mas eu sou responsável por toda a montagem do jornal, a parte de edição de texto, tudo é comigo Tá, também. daí depois, agora da parte que a Vera perguntou que tu interrompeu. que eu Foi depois daí da Daí Record? ficou os 8 anos na Record. Fiquei na Record e o que aconteceu? Nesse tempo eu conheci o Thiago, né? Enquanto eu estava lá em Porto Alegre, trabalhei sempre em Porto... e nessa época eu também fui para São Paulo, tive uma experiência muito legal na Record News de São Paulo. Eu apresentava o Record News Rio Grande do Sul e aos finais de semana a gente ia para São Paulo, eles chamavam algumas apresentadoras para apresentar de lá. Fiquei em São Paulo um tempo e tal, e com a oportunidade de ir para lá. Só que daí apareceu o Thiago. Excelentíssimo marido. Apareceu o Thiago, e ele morando em Santa Maria, eu em Porto Alegre. Aí as coisas foram acontecendo e tal, veio a Helena. Hoje tem 12 aninhos, 12 né? aninhos, a Helena. E a minha decisão de voltar para Santa Maria foi em função da família, por causa da Helena e do Thiago. Mas aí quando tu Ele voltou, é daqui? já tinha ela. Sim, ela tinha 4 anos quando eu voltei para cá. Ele Ele é era daqui. ficou esse- a Kelly. É isso, quando Tu eu ficou esse tempo, esses 4 anos sem trabalhar com jornalismo, então é isso? Eu tô há 2 anos já, vai fechar 2 anos já aqui, então eu fiquei há uns 2 anos, mais ou menos, sem trabalhar, mas aí trabalhando na loja da minha família, sempre fazendo alguma coisa na área de comunicação, mas não fazendo alguma coisa para Diretamente. Record, mas não diretamente. Tu quis dar uma segurada, assim, viver esse momento mais... Eu dei essa segurada para poder ficar perto da minha filha, poder conviver com o pai, porque como ele tem um restaurante, ele ficava muito preso aqui no restaurante, ficava eu e a Helena em Porto Alegre, então alguém precisava Ceder. abrir mão e ceder. Agora que tu falou no restaurante, até é interessante, né? Tu é jornalista, é empresária, tem loja de imóveis da família, tem restaurante, o La Lupita, gente, tá? Ai, Comida amo. mexicana. Nossa, faz muito tempo que eu não vou no vamos La combinar Lupita. de lá então, gurias. Eu não É posso chamar a gente mãe, pra sair pra pra comer. Não, então estão convidadas Hoje já. abre, vai abrir hoje. Abre, direto então lá, tá. E aí, disso tudo, assim, fazendo jornalismo, tá? A gente já sabe que é a tua paixão, mas hoje, se tu tivesse que optar entre a loja, o restaurante, o que mais te move, assim? É a comunicação. É o que eu gosto, não adianta. Na época, nas lojas da minha família, o meu pai começou com loja de móveis de colchão. Ele tinha ali na Roque Calage uma lojinha pequenininha. Aí hoje ele tem essas 2 lojas, né? Trabalhou muito para conquistar. Os meus irmãos também tomaram conta. Mas na época que nós 3, eu, a Anne e o Júnior, nós trabalhávamos com o pai, o Júnior e a Anne focados nas vendas e tal, eu sempre queria organizar uma festa, chamar os clientes, um evento, fazer uma coisa diferente. E o pai dizia assim, não, na época, né, não tinha tantos eventos. Não, isso não importância, né? não, vamos focar nas vendas. Eu sempre quis essa parte, Puxar assim, pro teu lado pro meu ali. lado. Não adianta, né? Então, Tá no sangue. Tá no sangue. Já tentei trabalhar várias vezes na loja, mas aí sempre focado na parte de comunicação. E quando eu vim pra cá, eu fiz um trabalho muito importante com a minha irmã, na Mazotti, né? O trabalho de comunicação, captação de clientes, um trabalho bem importante com os arquitetos. Então, essa parte que eu cuidava, que é o que eu realmente gosto. Não era ali legal. vender. Não, mas eu sou boa. Mas eu acho que a parte de vendedora também tá no sangue, porque se tiver que Mas vender, é eu vendo. comunicação, né? Comunicação, né? eventos e vendas, é tudo eu acho que meio caminha ligado. tudo meio junto. Eu vendo também. Um bom vendedor tem que saber se comunicar, não adianta, né? Faz parte do mesmo universo. Não é a mesma coisa, mas faz parte do Faz mesmo parte universo. do mesmo. Tu falou um negócio ali no início da conversa que eu fiquei pra te perguntar e deixei as meninas fazerem. Tu falou sobre os concursos de beleza. Sim. Quais que tu participou? O que tu... Tem alguma questão com o Garota Verão, não tem? Sim, eu participei do Garota Verão em 95. Um dos concursos mais bacanas, assim, que eu participei pela organização, eram 3 dias lá em Capão da Canoa, foi na época que eram 100 candidatas, não sei se vocês lembram do Garota Claro. Verão. Sim, Tá. com certeza. E que não tem, infelizmente não tem mais, né? Infelizmente, Era um eu concurso achava muito legal, bonito parece aqui que do... parava, todo mundo Isso, assistiu, assistiu, exatamente. Pam, 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 Tarararam, tan, tan. A Chay também foi. Eu Candidatas, participei também, então né? E aí Mas essa música chega a me dar uma um dor. nervoso.
Então, teve o Garota Verão. E não adianta, né, Natália? O meu nome é muito ligado aos concursos, porque eu comecei quando criança. Em 85, eu fui rainha do carnaval infantil do tênis. Então, a minha irmã foi em 84 e depois eu fui em 85. Aí fui rainha do sarau, na época o Gerson Drusian, querido Gerson, que organizava. Eu fui a primeira rainha do sarau do evento dele. Infantil, acho que foram esses. E depois veio os concursos adultos. Garota Verão, o Miss Rio Grande do Sul. Eu fiquei Miss Santa Maria, Vice-Miss Rio Grande do Sul, Rainha dos Balneários. Ai, eu fui rainha dos balneários. Piscinas, também. Não acredito. Eu fui rainha do Society. Ai, olha só. Ai, que linda. Várias rainhas aqui. Garota Eu sou rainha do Verão. arroz lá da Paula, com licença. Lá no Society não tinha quem participava, eu tava eu e a Marina. Estavam sempre, todos. Aí, Rainha do Carnaval também, do Clube Dores. E o Rainha do Carnaval foi bem importante, assim, faz 10 anos que o clube não ganhava o concurso. E aí, eu disse, eu não queria. A minha mãe sempre gostou muito dos concursos. Então, às vezes, a gente tinha umas trocas, eu e ela. Eu disse, eu vou se tu deixar fazer o tal coisa. Ai, mãe meio que dá uma nisso aquela mulher. A minha mãe também era assim, nossa. E aí, ela, se tu for... Daí eu disse, mãe, vamos trocar, não sei o que. Daí eu ia nos concursos. Mas, assim, sempre me diverti, sempre fui, sempre Foi uma representei. coisa leve. Não era nada... Super competitivo. Era competitivo até na época. O do carnaval, gurias, a gente Ana começava a participou ensaiar, assim, 4 meses antes. Eu me lembro que eu fiz curso em Porto Alegre, a Yara Lima me Mas ajudou. o concurso mesmo, assim, é bem competitivo, né? Na época era muito competitivo, que hoje, infelizmente, não tem mais, né? A nossa cidade tem essa referência dos concursos, de mulheres bonitas. Então, hoje se perdeu bastante e acho que por isso também que a minha menina, a Helena, às vezes convida, eu não deixo ela Eu ia te participar. perguntar se a Helena participava também. Não, assim, já teve alguns convites, e até a amiga já, mas tu participou de tudo, porque acho que por ter participado. Já sabe que não. E hoje em dia é um outro formato, né? Na nossa eu falo na nossa época, mas eu nem sei, eu sou bem mais velha que vocês, eu Não, acho. acho que não. Ah, 47. 33. 32. 29. Então a tia é bem mais Então, na minha época, gurias, os concursos, assim, era mais valorizado, um pouco mais respeitado. Meu Deus, ela tem 47 anos, adivinha? Filtro solar aqui, ó. Verônica vai começar a usar filtro. 47, Nossa, fiz agora em Meu Deus novembro. do céu. Eu achava que tu tinha no máximo uns Maravilhosa. 40. Ai, obrigada, De não. verdade? 47, fiz agora de 47, Na eu tô, verdade, eu tô eu me fiquei sentindo mal. aqui, Fiquei agora, não. abaixou meu autoestima. Quem é que Não, quer patrocinar a Ultraforma? Eu tô precisando. Mas ela falou do filtro solar. O filtro solar eu uso desde os 20 anos de idade. Nós Gurias, temos que começar, mesmo quando está chovendo, faz parte da minha da rotina. tua rotina de skincare. Skincare, E por também as câmeras, né? Essas luzes as dizem luzes que do são bem estúdio prejudiciais também, né? são prejudiciais. Então, o filtro solar faz parte da minha Qual que rotina. tu usa? Hoje em dia eu uso com a cor. base, com a cor. né? Então, várias marcas, assim, tem muita... Não vou fazer propaganda de graça, né? Mas, assim, várias marcas boas. Se alguém quiser patrocinar, a gente fala. A gente fala, assim, 60, 50, mas chai sempre. E sempre repasso durante o dia. Então, assim, o filtro solar... Depois que tu já tá maquiada, tu Eu passa passo de novo. Tá, mas às tu usa vezes. aquele com cor já. Com cor. Eu usava um muito bom. Eu uso Era com cor, mas eu 100 não pila tenho cada tubo. Sim. Então deve ser... Sim. Vou comprar. Cento e poucos, 200 reais, às Não, vezes são caros. Eu uso. Mas é um investimento. Mas é um investimento pra pele, né? 47. Olha aí, ó. Tá aí o resultado. Vamos começar amanhã. Então vamos Meta pra 2023. Meta 2023, pode, 29 ainda dá. Vocês são um pouquinho atrasadas, mas dá pra correr ainda. Meta 2023, usar filtro solar. Já dizia, eu escutava a música do Pedro Bial e dizia que eu ia começar a usar o filtro solar e nunca usei. Nunca usou, Agora, mas depois há dessa tempo. humilhação que eu passei Não, eu queria com a idade dela, eu vou começar a usar. Vamos cobrar isso aí. Vou mandar no grupo Lembrem da de manhã. mim. Bom dia, passar o filtro. Passar o filtro. Vou isso aí. fazer uma figurinha dela E bota no ali no WhatsApp. Bom espelhinho, dia. bom dia, E vou usa mandar o um... filtro. Da Tainá também. E da Tainá Da também. Tainá também. Uma que tá figurinha dando. da Kelly e outra da Tainá. Bom dia. E a gente já sabe do que nós estamos falando. Agora, só pra confirmar, então tu foi Miss Santa Maria. Fui Miss Santa Maria e Que depois... ano? Lembra? Nath, acho que foi 94, mais ou menos.
1994. Foi 94, 95 e 96 foram os anos, assim, que eu participei dos concursos. E aí, do Miss Santa Maria, eu fui pro fui vice-miss Rio Grande do Sul, Miss Elegância também. E foi uma época muito legal, assim. Mas e se a tua menina chegasse hoje e falar, mãe, eu quero participar? Ela já chegou. Isso já aconteceu. Aí eu expliquei pra ela, não, filha, não precisa. Não é muito legal assim, como tu acha. Concurso, porque eu trabalhei quase 10 anos em concurso, mas em produção, né? E o concurso que eu trabalhava sempre tinha esse cuidado com a candidata. Tanto é que as meninas, as crianças, todas recebiam faixa na final. Todas recebiam, sabe? Pra que não ficasse, eu sou menos que aquela outra. Sou feia. Eu não sou tão bonita quanto. Então, sempre teve esse cuidado. Eu acho que depende muito do concurso também. E existia, assim, eu já vi meninas bem más, assim, sabe? Olha ali, tipo, falando pra outra. Fazendo comentários. Mas a gente da produção cuidava para que isso não dá bola que ela não tá falando, pelo que ela tá falando, e não salientava isso, sabe? Então, acho que depende também muito do concurso. Depende do concurso e da produção. Da produção. Mas até, gurias, eu não falo tanto, não é querer falar mal dos concursos, não é a questão, os concursos continuam organizados, mas eu penso assim, expor uma criança, desnecessário. Tipo assim, vai chegar onde? Que assim, vai levar... Na nossa época, a gente... não tinha rede social desta forma, não tinha, a exposição era naquele momento, acabou, Deus esqueceu. Agora não, agora você sai num concurso e fica pro resto da vida. E não é questão de ganhar ou perder, eu acho até importante a criança saber aprender a perder, mas eu acho que aonde que vai levar isso, o porquê disso, é isso que ela quer pra vida inteira, ela quer participar. Então, assim, aí ela foi rainha do Carnaval das Dores, ela foi convidada. Eu gravei uma vez o programa, uma entrevista dela, pequenininha. Isso, ela foi o último carnaval antes da pandemia, ela inclusive é rainha ainda. Tá do meu tamanho, com 12 anos, acho que esse ano vai ter o carnaval, próximo ano, provavelmente vai passar a faixa, então a rainha, ela faceira que ela ainda é a rainha do mas carnaval. Não foi nessa vez que entrevistei ela, não. Foi numa vez no tênis. Num jantar infantil. Num jantar infantil, eu acho. Isso. Mas ela é muito vaidosa, ela é muito comunicativa, ela canta, ela tem uma veia artística muito, muito forte, assim, a Helena. Uma personalidade muito forte, mas assim, nos concursos ela ficou de lado. Quem foi me representando nos concursos é a minha sobrinha Mariana. Sim. A filha da minha irmã sempre gostou. Ela já participou do Miss quando era pequena, então assim, ela sempre gostou da Mariana. E a tua irmã também continuou participando? Não. A minha irmã, ela foi rainha infantil, depois ela foi rainha do carnaval também, mas ela foi mais incentivadora. Ela tava sempre comigo, mas não participou Eu lembro tanto. que quando tu tava voltando pra Santa Maria, eu não sabia quem tu era, né? Daí eu tava lá no Lucimar, gravando um Rosa Choque, né? Tinha uma gravação lá, e aí a gente tava falando sobre belezas de Santa Maria e tal, e o Lucimar falou, a Kellen tá voltando agora, tal. Eu digo, quem é Kellen? Ele falou, a Kellen é uma das mulheres mais lindas que Santa Maria já teve. E eu fiquei naquela expectativa de quem será a Kellen, né? Porque eu queria conhecer a Kellen, daí eu conheci a Kellen. Nem me lembro onde é que eu conheci, mas eu conheci daí. Essa questão de, eu não conheço a Kellen, na época que eu trabalhei na Record, a Record não passava em Santa Maria. Então, assim, muitas pessoas não acompanharam o meu trabalho do jornalismo na Record. Eu tinha pessoas que me viam quando era São Paulo, porque daí no São Paulo aparecia na parte nacional, aí viam. Então, assim, os santamarienses não conhecem a Kellen muito na televisão. E já em Porto Alegre, na época, assim, no auge que eu tava da profissão, eu fazia o balanço geral com o Alexandre Mota. E a gente desenvolveu, foi de uma hora para outra, assim, a gente meio começou a brigar ao vivo, assim, que eu tava braba com ele de verdade. Aí fui pro ao vivo, eu era repórter dele do ao vivo, e ele no estúdio e eu na rua fazendo as reportagens, os ao vivo. E eu tava brava com ele e eu meio que comecei a ser meio seca, sabe? Enfrentar ele. As pessoas começaram a adorar, começaram a enlouquecer com a função. Começaram a dizer que a gente não se dava, não sei o quê. E aí gerou um burburinho? Gerou o burburinho e ficou, e começou a pegar, e a gente começou a brigar no ar, eu largava o microfone, eu saía e deixava. E assim, bom, tanto é que São Paulo, a Record de São Paulo começou a usar essa questão de uma repórter e o apresentador meio se alfinetando. Se alfinetando. Na época não tinha, assim, também
também tantas redes sociais, então o meu trabalho realmente não foi muito visto aqui em Santa Maria. Mas em Porto Alegre eu saía nos lugares, as pessoas tiravam foto, reconheciam. O Balanço Geral fez muito sucesso na E tu época ainda que nós se dá estávamos. com ele? Você... Sim, é meu amigão querido. Agora ele tá na Bandeirantes em Porto Alegre. Então, não, e a gente é super amigos. Aí depois, nos bastidores, a gente achava graça, né? Que as pessoas queriam que a gente brigasse. E aí, então, assim, o meu trabalho tá sendo mais visto agora aqui no Jornal do Diário mesmo. Sim. Porque eu não tenho, até agora não tem nem muita foto, não tem muito... Sim. No YouTube a gente encontra algumas coisas de alguns trabalhos, mas muito pouca coisa, assim. E hoje o teu trabalho no Diário é de segunda a sexta? Segunda a sábado. O JD é de segunda a sábado. Todos os dias ao vivo? Todos os dias ao vivo. Nossa, então tu é sempre presa aqui, tu não pode sair pra viajar, nada. Não, quando a gente tem alguma escala, quando precisa, a Thaís Sereta me substitui, então a gente se organiza, às vezes não tem uma folguinha. Porque é difícil, mas assim, né? o segunda e sexta, geralmente é muito difícil eu faltar, ou quando tem férias e alguém me substitui, geralmente a Thaís, nós não podemos as duas sair junto. E no sábado é intercalado, um sim, um não. Eu ia dizer porque acho que eu já vi A tanto Thaís, contigo quanto a Thaís é. apresentando o programa que dá antes do Pod, Do né? Pod, né? Uhum. Eu começo a assistir antes. Agora, tu me perguntou, deve ter muita história, eu tô aqui me lembrando das coisas da Eu ia te Record. perguntar se tu lembrava de alguma história mais Tem assim. muitas. Tem uma que eu sempre conto. Eu tava faceira que eu ia entrevistar a Vera Fischer. Eu disse, ela ia dar uns autógrafos, não lembro o que era, lá em Canoas. Eu disse, me arrumei, linda. Eu tinha um celular na época rosa, que eu recém tinha ganho o celular rosa, eu tava toda Barbie, sabe? De salto, bonita e tal. Tu vai fazer a entrevista. Quando eu tava fazendo, na época a gente usava uns radinhos com a produção. Tava fazendo a curva ali pra pegar a Grande Porto Alegre, pra ir pra Canoas. Passa o radinho. Kellen, parece que tá tendo um tiroteio ali na Vila Areia. Que é ali perto do Grêmio. Vai pra lá, que parece que tem refém, não sei o que. Eu olhei pro meu Barbie. pé, né, toda montada. Tá. Eu, Barbie no cinegrafista tiroteio. e o motorista. Chegamos lá, era tiroteio com refém, tiro, a polícia já dando o colete e tal. Eu disse, fiquei lá. Tá. E eu sempre deixava no carro uma rasteirinha, né? Sempre deixava. Botei minha rasteirinha, mas toda montada, maquiada, de blazer, arrumada, com o celular rosa lá, falando com o bandido fez uma grávida refém, entrou na Vila Areia, matou um policial. Então, os policiais estavam enlouquecidos para invadir. E ele dizia que ele só ia se entregar ao vivo com a Record. E eu era a Record que estava. Nisso, a Record teve que trazer o caminhão pra gente fazer o ao vivo, entrar ao vivo. Então, assim, nisso, gurias, foram horas de função. E tu ficou no E ar. eu que tava na frente. E ele disse, eu vou me entregar com a repórter Kellen e com o Balanço Geral ao vivo e tal. Então, assim, esse foi um momento... E tu disse, Bem não, Vera marcante. Fischer, só um tenso, pouquinho. Com licença, Vera. um momento Agora sou eu. tenso, marcante, porque era tiro pra tudo que é lado, né? Que a gente se deitava no chão, atrás dos carros, assim. Então, eu tenho bastante história, assim, da parte de polícia, sabe? E no fim, tu não entrevistou a Vera? Não, a Vera Fischer não rolou a entrevista, mas o bandido se entregou ao vivo entregou na ao vivo Record. mesmo. Ah, que bom. Que loucura. E a mulher grávida Mas e foi, ele foi falando chorando pra casa. Queria contigo. Porque tinha o Balanço Geral, então assim, o Alexandre Mota e eu, assim, a dupla era a referência do Balanço Geral, e o Balanço Geral era um programa, ainda, né, um programa muito policial. Então ele queria a segurança de estar se entregando ao vivo, era o horário do programa, e foi. Que loucura. Chegasse, eu quero contigo me entregar. Tem Não muitas te histórias apresentando. legais. Tem uma também que eu botei uma jiboia, eu acho que chama, gurias. E aí, ao vivo também, a cobra vai se enrolando, e o cara diz, é normal, e eu tendo que falar ao vivo, e aquela Sendo cobra esmagada. assim, ó, sendo esmagada pela cobra. Deus me livre. Aham. E a, E se concentrar pra falar com aquele bicho. eu dou um grito, não ouvi. Tira essa daqui. Nunca. Lembra aquela vez nós em Gramado que a gente tirou a foto? Tu não foi, né? A gente Tu participou. tirou foto com a cobra? Eu tirei. Que cobra que era aquela? Foi. Era uma cascavel, não era? Não, jiboia, a grandona, não é uma jiboia. amarelinha. A Mas ela era menorzinha. Virou- Só que aí a cobra tava Ai, paradinha, e ela foi olhar pra mim, eu Ah, assustei, a cobra se assustou meu Deus. também. Não fui. Eu tirei, mas a minha ela ficou bem quieta, assim.
A minha ficou bem quieta, parecia Cleópatra, assim. Sim, Eu tava muito divando com aquela cobra, daí depois quando eu tirei, quase vomitei. Porque elas são meio... Não, é que tu pensa, a oportunidade, quando é que tu vai pegar outra vez uma cobra? Geralmente a gente pega, mas não desse jeito. Não desse jeito, a gente animal. fica feliz quando pega, né? A gente fica feliz quando pega na cobra, mas não o animal, né? Então eu pensei, não, essa daqui eu nunca vi. Uma coisa diferente, uma coisa inédita, eu vou pegar pra ver como é que é. Não gostei. Ai, meu Deus do céu. Voltando Fica pro feliz pescoço, quando pega. Passamos na cara, mas não adiantou. Não fomos felizes. Intervalo? Não, ainda. Ainda não? Deu sim, 27, Vero. 27 aqui, ó. Uhum. Intervalo, Fernando? Ele não tá nem aí pra nós. Intervalo. Ele não deve estar nem ali escutando. Agora sim. Ai, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com mais assuntos aqui com Kellen Caldas no Hoje Pode das Gurias. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta com Kellen Caldas aqui no Hoje Pode das Gurias. Kellen, voltando um pouquinho, vamos falar de família. Uma curiosidade que eu tenho, assim, o nome de vocês, tua irmã, tu, é Jones, né? Uhum. Os nomes são americanos, né? Pois é, eu sou, pra quem não sabe, vamos lá, então, Kellen Gleice. É o meu nome, não é sobrenome, é Kellen Gleice. A Anne Eyre, que é de um livro da Jane Eyre, que é um romance lindíssimo, por sinal. E o Júnior é Jones Costa Caldas Júnior, que é o nome do meu pai. Só que o Gleice, todo mundo pergunta, mas Gleice, que estranho, é em homenagem, Kellen Gleice era da Grace Kelly. Então, ela fez uma adaptação brasileira. Uma adaptação brasileira. E porque a minha mãe é gêmea, e ela é Yanara Gleice, e a irmã gêmea é Yara Glade. Então, ela achou interessante colocar eu, Kellen Gleice, e ela sugeriu que eu botasse Helena Gleice. Eu disse assim, não, deixa assim. Tá bom, vamos deixar. Helena Gleice não vai ficar legal. Então, meu nome é Kellen Gleice mesmo. E o da Anne também, diferente, Anne Eyre. O Júnior ficou Júnior. Eyre, que nome diferente. É, Eyre. Mas é do romance, ela pegou Anne
são americanos, né? São americanos. Mas eu acho que na época, quando ela escolheu, foi em função da Grace Kelly. E da minha irmã foi desse livro, Jane Eyre. Bem bonito. Esse Eyre nunca tinha ouvido, nunca vi. Muito bonito. Aproveitando que a gente falou na Anne agora, vamos para um assunto mais chatinho, né? Ano passado vocês perderam ela, né? Sim. Ela é mais velha ou você? A Anne estava com 47 quando faleceu, mais velha. 1 ano e 4 meses mais velha. Aí vem eu, a do meio, e o Júnior, 3 anos mais novo que eu. Vocês eram super ligadas. Sim, muito ligadas. E hoje eu consigo entender que um dos motivos também da minha volta para Santa Maria foi de poder ter ficado com ela. Um pouco mais com ela. Então, assim, foram vários anos que a gente pôde aproveitar, desfrutar. E assim, gurias, quando eu decidi vir para cá, não foi fácil eu ter largado toda uma vida, eu saí no auge da minha carreira, tanto é que meus diretores lá dizem que Ellen, pensa melhor, tira férias, dá um tempo, tu tá no auge da carreira, e eu disse, não, eu quero voltar para Santa Maria. Quando eu cheguei aqui, passou um tempo, eu disse assim, que eu fiz? Que aconteceu saco, comigo a mesma não sei. coisa. Exatamente. Por que eu fiz isso? Eu tava... me cobrei muitos anos. Quando eu perdi a Anne, assim, que ela dormiu e não acordou e não voltou mais, eu pensei, o que me deu um pouco de consolo e que eu tento seguir ainda, assim, a vida, porque a vida pra mim perdeu o brilho. Eu tenho, assim, um amor muito grande pela minha profissão, amo a minha família, mas a vida pra mim não é mais a mesma. Deu uma quebrada, né? Quebrou, sabe? Então, assim, mas o que me conforta é, assim, eu vivi bastante com ela. E gurias, ver bastante, assim, a gente se via todos os dias, a gente tomava espumante, a gente ia nos eventos, a gente fofocava, a gente... sempre juntas, sempre né? Onde juntas. tava uma, tava outra. Ai, Deus, o livro não consigo nem imaginar, tô dor. E a gente só imagina a dor quando a gente passa, Vero, porque a gente nunca tinha perdido ninguém tão perto, assim, e a gente quando diz, meus sentimentos, a dor, a gente só imagina quando tá no lugar. Não tem como. Não tem como, né? É muito difícil, assim, por uma doença, eu acho que a gente se prepara um pouco mais, mas assim, tu perder a pessoa que foi num final de semana, passear, aproveitar e ela voltar num caixão. Eu perdi meu irmão na Kiss. E era só nós dois, assim, também. Eu fiquei até arrepiada, então tu me entende. Nós éramos muito ligados, mas eu acredito, tu falou assim que tu voltou, né? E pôde aproveitar um pouco mais da tua convivência aí, né? Com a tua irmã. Eu acredito muito nisso também, em propósito, sabe? Eu tinha recém-chegado no Rio de Janeiro. Eu fiquei aquele ano, 2013, eu fiquei lá e voltei. Só que quando eu voltei... Parece que é ali que eu comecei a viver realmente o luto, entendeu? Porque eu tava no Rio, eu vim para o velório, né? Fiquei aqui durante um mês e voltei para lá para terminar o que eu me propus a ir embora, né? Quando eu voltei para cá, que aí parece que eu fui começar a viver o luto. E aí a minha vida não andava. Sim. Eu fiquei uns 5 anos sem a minha vida andar. Eu acho que a minha vida começou a andar mesmo uns 5 anos para cá. Que eu comecei... Eu não tinha vontade. Perdeu o brilho, como tu falou. Eu queria fazer coisas, eu tinha projetos, mas parecia que nada mais tinha sentido, entendeu? Só que eu acho que é a gente que tem que passar por isso, entendeu? Eu me perguntava muito assim, por que eu não morri antes? Se o meu irmão não tinha nenhum inimigo, eu já tenho uns quantos aí que não gostam de mim. O meu irmão não, ele não tinha inimigos, ele era uma pessoa de luz, ele era puro, mas era porque eu que tenho que passar por isso, meus pais que têm que passar pela perda dele. E eu acho que ele era tão bom que ele que teve mesmo que ir primeiro para não sofrer a perda de nenhum de nós, entendeu? As pessoas me falam isso, sabe? Já é legal poder conversar contigo, porque ainda é uma questão que eu não conseguia superar ainda. Tu falou da questão do luto. Eu vivi o meu luto desde a hora que o telefone tocou às 4 da manhã com a notícia, o meu ex-cunhado contando por telefone, porque eles estavam numa outra cidade, o que tinha acontecido. Eu vivo o meu luto todos os dias. Fechou um ano agora, né, em outubro. Eu vivo o meu luto e mesmo assim não é fácil. E eu imagino que quem não consegue viver no momento, dizem que é muito pior depois, né? Que ele vem com muito mais força. Porque assim, ainda mais esse caso da Kiss. Esse caso da Kiss é um caso muito interessante para os familiares, o luto. Porque agora nós somos os vingativos. O nosso papel agora mudou de cena. Nós estamos em outro lugar. Agora é uma sociedade que se divide entre estamos com vocês, como era lá no início, né?
E aqueles que não, que chega, bola pra frente, segue o baile, vão ficar até quando nisso, acaba com essa história. E antes não, antes nós era muito acolhido. Então, o início do luto, tu se sente até mais amado. Porque tu é acolhido por todo mundo. Agora vai fazer 10 anos, tu vai falar em Boate Kiss, as pessoas já fazem, ai, pelo amor de Deus, chega. Ai, porque vão botar fulano na cadeia. Porque, coitados, porque não sei o que. Agora não é mais nós. Nós não somos mais os coitados, entendeu? Não que... Não quero não é que colocar... vocês queiram que isso. Não tô dizendo que alguém tenha que ser coitado ou não. Ou que a gente queira ser. Ou que eles, os envolvidos, não sejam coitados. Não entrando nesse mérito. Mas naquela época nós éramos os coitados, entendeu? Então, assim, ó. Tu passa por um luto... Naquele primeiro ano, principalmente, eu tava lá. Então, cada vez que eu vinha pra Santa Maria, era uma festa. Os meus amigos, Deus o livre, a Chayane vai vir, nós temos que fazer alguma coisa. Acolhida, acolhimento. Depois, quando eu voltei, que era pra minha vida começar a seguir, ninguém mais estava mais pensando, as pessoas estavam seguindo as suas vidas. É que a vida segue, né? E a gente continua E a gente continua. E eu, às vezes, eu confesso pra vocês... Às vezes eu fico, eu sou a chata porque eu falo da minha irmã, porque eu choro, porque eu sinto saudades. E eu noto realmente que algumas pessoas, às vezes, pensam, já, né? Deu, né? Não, eu acho que não. Não, mas tem pessoas. Isso daí é legal, porque as gurias, as minhas amigas, vocês, é até uma boa oportunidade de eu falar isso. Vocês sempre foram ótimas comigo quando eu vou falar do Diego. Porque eu quero repetir as coisas. Eu também tenho vontade de falar. Já contei isso pro José, eu falo a mesma coisa. Já te contei uma vez que eu e o Diego não sei o quê, e eu se posso contar de novo, porque eu quero repetir, eu quero falar aquilo pra lembrar, entendeu? E às vezes eu também falo, eu e a Anne fazia tal coisa, às vezes, mas as pessoas de repente não querem saber, né, da Anne, ou tô eu trazendo o nome da minha irmã, então assim, a forma como as pessoas lidam com a morte, ou como a gente lida com a morte, é tudo muito novo, e a gente só entende quando passa, Eu já acho o contrário, eu acho que quando as pessoas tocam a vida e não falam no outro que foi... Parece pior, né? Parece que não teve nenhum, sabe? Porque eu não consigo hoje, se acontecer alguma coisa, sei lá, com meu irmão e tal, como é que eu vou deixar pra trás toda uma bagagem de vida? Que não, a gente não quer esquecer, entendeu? Mas uma coisa, tu deve também, a gente começa a ler muito sobre o luto, a gente começa a encontrar pessoas, no Instagram tem muito material sobre isso que dá força, e não adianta. Cada pessoa lida de uma maneira, né? E é impressionante como as pessoas lidam de maneiras diferentes, entendeu? A própria dentro da minha família, vocês devem saber também, né? Que a minha irmã faleceu, em seguida as pessoas... O companheiro dela tava tocando a vida dele, entendeu? Então, assim... As pessoas tocam a vida. Mas, assim, gurias, assim, eu não consegui ainda. Fez um ano, eu acho que é pouco tempo. Mas às vezes eu fico pensando, será que daqui uns 5 eu vou estar melhor? Sabe? Eu digo por experiência própria. Por exemplo, assim, agora vai fazer 10 anos, né? Há 9 anos atrás era um pouco mais difícil, agora é menos. Há 8 anos era mais difícil. Cada ano há 7 anos era mais difícil. Entendeu? Então, o primeiro ano é horrível. Mas assim, a Mariana? Meu amor, ela é a minha afilhada, né? Então eu sempre tive uma ligação muito especial com a Mariana, porque ela é mais velha que a Helena. Então quando a Anne engravidou, daí veio o bebê, né? O segundo bebê pra família, porque o Júnior tem uma menina de 26 anos, Sim, a Júlia. A Júlia, né? E aí a Mariana, meu bebê querido, eu vinha de Porto Alegre passar o final de semana com ela. Ela tinha quantos anos quando a tua irmã faleceu? Ela tá com 16, 15. Adolescente. Bem numa época... Então, assim, mas a Anne fez um trabalho incrível com ela, assim, é uma menina que, com a dor e com a falta da mãe, tá tocando a vida dela, fazendo as coisas dela, seguindo em frente como tem que ser, né? Hoje a referência dela é você. Sim, e desde o início, assim, quando a gente perdeu a Anne, o meu pai falou pro meu ex-cunhado, eu gostaria que a Kellen seja a referência da Mariana como mulher, né? Então, assim, eu sou a Dinda e acompanhei ela desde o nascimento, então eu tenho certeza que eu vou poder acompanhar ela por muito tempo ainda. Não chamo de filha, porque ela é filha da Anne, mas é o meu grande amor também. Eu tô me emocionando. Também. Ainda mais tu, né, que tem irmã gêmea, deve ser uma ligação. E a minha ligação com a Anne, assim, há pouco tempo, assim, de diferença, né? Então, a gente foi criada como se fosse gêmeas também. A gente, me lembro a primeira vez que ela foi pra escola, no prézinho. Daí eu queria ficar junto, né?
E aí, mas não tava ainda na época pra eu ir. E aí a mãe me deixou junto, porque as professoras me convidaram e a Anne ficou braba e chorava porque não queria que eu ficasse junto. Queria ficar sozinha na escola, né? Era o momento dela, né? Mas é isso, né? Eu não consigo olhar muitas fotos ainda, né? Eu acho que com o tempo, eu não consigo ouvir as mensagens dela que ela me deixou no WhatsApp ainda, mas tá tudo lá. Ai, meu Deus, guardadinho. O meu sonho é que tivesse mensagem Eu dele. tenho não tinha muitas, WhatsApp na época. pois eu tenho muitas, mas não consegui ouvir. Eu não consigo passar no local onde a gente fazia exercício, porque a gente se exercitava 3 vezes na semana. Muitas pessoas até comentaram, ela morreu de infarto. A gente não sabe do que a Anne faleceu, porque ela passou mal, dormindo, e chegou praticamente sem vida já no hospital de Cacequi. O que contaram foi que no meio da madrugada, ela, tipo, deu um ronco alto e morreu. Um barulho alto, assim, o marido dela ouviu um barulho, quando a Anne, que houve, ele achou que era um ronco, assim, que ela tava roncando, e aí ela já tava mole, assim, e já chegou no hospital. Eles estavam a 30 minutos do hospital. Bem pertinho. Em Cacequi. Não, mas tava Eles estavam longe. numa fazenda longe do hospital. Longe. E Cacequi é depois, quando eu conversei com a médica que fez o atendimento dela, ela disse que já chegou praticamente sem vida, tentaram reanimá-la, mas que ela não poderia dizer o que foi, porque a gente acabou não fazendo autópsia. Mas Isso é uma das coisas. De vocês? Não, é porque é tudo tão rápido, é tudo tão sabe nem o que novo. Nem Quando sabe a o que gente pensa na viu, já... Eu acho que assim, uns 4 dias depois, a gente pensou, mas do que ela morreu? Do que Não foi? pensam na hora, né? Então, mas assim, eu preciso ter força, assim, para continuar. Eu gosto muito de tudo que eu faço, da minha família, mas eu preciso de força para seguir em frente, porque tem momentos que parece que não vai dar. Até porque tu tem a Helena, A Helena, Mariana, meus pais também, tem meu irmão, a gente tem que continuar, mas a vida não é fácil quando a gente perde a vida. Ai, Perde um Deus. pouco do Do brilho. Um pouco do sentido, assim, das coisas. Tu fica pensando, o que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco morre mais um. Eu sei. E aí Tu fica com medo que aconteça. Que, meu Deus do céu. Ou que o Quem telefone dera eu morresse toque antes de todo na mundo, menos madrugada. do meu pai e da minha mãe, porque daí os pobres, né? Perder mais um filho aí, pronto, né? Mas aí tu fica com um medo muito grande de perder as pessoas, porque daí dá. E tu desilude um pouco, assim, parece, né? Parece que perde o mesmo sentido do... Mas vamos indo. E eu acho importante falar da morte, falar do luto, porque é só quando chega que a gente vai procurar, né, entender um pouco mais, Eu sou católica, não praticante, assim, aí eu me sinto muito perdida porque eu não acredito em nada no momento, sabe? Não consigo ir pra linha nenhuma. E talvez se tivesse, né, ou uma força maior, seria mais fácil pra superar, pra se preparar pra a gente vê perda. que as pessoas que têm uma fé muito grande, elas conseguem Caminhar melhor. Sentido, Depende, né? acho que O espiritismo, ele dá um sentido pra tudo, É. entendeu? eu Então, já para meus pais foi um pouco mais fácil, porque eles vão muito pro lado espírita. Então, eles acreditam muito nessa coisa de desencarne Que vão se coletivo, encontrar. Exatamente. E eu tinha isso, sabe? Eu fui criada também com essa doutrina, assim, católica, não praticante também, mas mais pro lado do espiritismo. Mas quando aconteceu, nossa senhora, eu falei horrores, assim, eu falava para Deus, para quem existe, que eu não sei direito se existe, Se é quem um Deus, se é uma eu falava né? coisas assim, eu debochava, eu, tipo, parabéns, nossa, tipo, alguém chegava para mim e dizia assim, ai, Deus sabe o que faz, nossa, eu ficava louca. Ai, parabéns, então, sabe muito bem o que faz, olha aí o que tu fez, assim, sabe? Eu fiquei muito revoltada. Demorou mas é que, né, o meu faz 10 anos, o teu é muito, muito cedo ainda. Pra querer comparar agora o meu... Eu agora que eu falo, não sei como é que tu não tá chorando falando disso, porque eu chorei ontem bastante. Eu não ia falar. Essa noite Não era falava. 2 da manhã, eu acordei, eu chorei bastante noite Eu não passada. falava assim sobre isso, eu falava, engasgava, me dava um troço. Agora que, né, se torna uma coisa mais comum de conversar e eu lembro as pessoas que quando perguntam. aconteceu contigo, eu fui mandar um recado no WhatsApp, no Face. Tipo, coloquei um recado lá, né? Eu fiquei pensando... Cara, quando tu tá no luto, tu tá nem aí o que as pessoas estão te falando. Eu me sinto mal de chegar e dizer, ai, meus pêsames. Cara, que tu não tá nem sentindo, tu não sabe o que eu tô sentindo, sabe? Eu fico naquela coisa assim, eu não sei nem como cumprimentar a pessoa Eu também. que tá na dor. Porque será que devo? Será que... Porque às vezes tem gente que quer receber carinho de todo mundo e tem gente que não quer. E a gente não sabe como a pessoa vai viver o luto dela, né? É muito difícil. particular. Eu acho que também é muito difícil para as outras pessoas também, entendeu? E eu fico pensando assim, eu vou lá, vou dar o meu carinho pra pessoa, eu vou pra minha casa e minha vida segue. E eles ficam lá com aquele problema, com aquela coisa. Então eu me sinto mal também
pela situação Não, do e a outro, né? perda dela, assim, a gente viu o quanto ela era querida, né? Assim, muitas pessoas ficaram em choque. A gente recebeu muitas mensagens, assim, de carinho. Muitas pessoas compareceram lá, então... Isso é legal de ver também. né? E assim, eu sempre tive mais em evidência por causa até da minha profissão e tal. sim. Mas assim, ó, eu não sei se quando eu morrer vai juntar tanta gente, assim. Que legal. Aí eu fui ver o quanto ela era uma pessoa especial e querida, assim, por todos, sabe, gurias? Então, infelizmente é quando a gente morre que a gente vê, né, a importância que a gente tem, o trabalho que a gente faz. Ela sempre fez um trabalho muito dedicado e muito especial nas lojas. Ela amava a profissão dela. Sim. E tocou muito bem as lojas. Ela recém tinha aberto um outro sonho, que era uma outra marca que a gente trouxe para Santa Maria. Mas, enfim. Será que Deus sabe o que faz? Não sei. Um dia a gente vai Um dia a gente vai descobrir. Fica aí o questionamento. Mas agora, voltando ao assunto do que tu falou que interrompeu a tua carreira, quando é que tu retomou ela daí? Como que foi a retomada no jornalismo? Aqui no Diário foi há 2 anos. Eu vou fechar 2 anos aqui no Diário. Foi aí que Aqui você mesmo, retomou. aqui daí eu recebi o convite já para assumir um jornal, né? Ele não estava formatado ainda, mas era um jornal que eles tinham ideia de colocar no final da tarde. Então, eu vim um pouco antes para organizar, para ver qual que seria o formato. Então, participei de toda a montagem do JD. Inicialmente, eu tive o Vilseu Godoy, né? Era o casal. Que falava a Fátima Bernardes e o William Bonner, de Santa Maria. Então, nós apresentamos juntos, né? A estreia foi com o casal. Então, e hoje ele não faz mais parte da equipe, mas é um grande amigo. Adoro o Vilseu, um grande profissional. E aí, eu faço a apresentação sozinha, né? Daí toda a parte de edição, de montagem, tudo comigo. E legal também que vários momentos importantes da cidade tu estava também como cerimonialista, né? É Na um trabalho abertura que do Praça Nova. Isso, Tu faz também essas Faço esses coisas, eventos, né? adoro também o trabalho de cerimonialista, acho bem legal também, que é uma maneira que a gente tem essa visibilidade na TV, né, na comunicação e acabam chamando para fazer. É um trabalho mais próximo ao público Ao também, público. né? Porque aqui tu tá dentro do estúdio, tu faz ali e aí às vezes não tem mais essa de contato, oportunidade né? de contato com as pessoas. E é legal tu sente esse carinho de pessoas mesmo, né? Que valoriza e que vem o trabalho. Por mais que a gente tá num canal fechado, aqui tem uma visibilidade muito grande, né? Vai pro YouTube, vai pras redes sociais também. E o que eu gosto muito daqui, gurias, o trabalho é que eu trabalho com uns colegas muito mais jovens. Eu tenho colegas que têm 19, 20 anos que poderiam ser filhos, né? Então, assim, poder passar essa experiência para eles, né? Tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vi, é muito legal poder ter essa troca, sabe? Legal. Porque eu fiz muitas coisas nesses anos, assim, fiz coisas muito rápidas. Meu trabalho de conclusão eu fiz na CNN em Atlanta. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos, né? Eu morei em Atlanta 2 anos para aprender inglês. Eu tranquei a faculdade e fui para os Estados Unidos para aprender inglês porque eu achava importante. E foi importante, porque depois na Record eu era a única que falava inglês, então eu entrevistei a Liza Minnelli, eu tive então assim, por causa do inglês. Tu quase não ia falar isso no podcast. Viu que vai vindo as coisas. É que é muita história. É muita história. Então, quem é que fala inglês? Kelly, tem uma entrevista agora. Não sei, então, fiz a entrevista em São Paulo, que queria, fiz a entrevista. Então, o inglês me ajudou muito nisso. Com certeza. Fiquei 2 anos nos Estados Unidos estudando, aí voltei, terminei a faculdade. E aí o meu trabalho foi também sobre a CNN, eu estagiei na CNN em Atlanta, que é a sede, então assim, passei por São Paulo, então eu tenho uma carreira... Uma bagagem boa. Uma bagagem legal, e eu fico muito feliz de poder tá passando para eles, porque a gente sabe que na faculdade a gente não aprende. Não. Infelizmente, a gente não consegue aprender, assim, a fazer uma entrevista, a se posicionar na frente da câmera, a pegar o microfone, não é na faculdade. Muita eu não aprendi isso teoria. na faculdade. Não é na Eu faculdade. lembro que as pessoas iam me corrigindo, assim, até o próprio Lucimar, ele me dizia, Natália, quando as pessoas estão falando contigo, tu tá concordando o tempo todo, para de mexer a cabeça. Aí o outro me dizia, tu tá segurando o microfone errado. Então, tipo, isso tudo foi depois da faculdade. Foi na prática. Foi na mesmo. prática, Mas é na até prática hoje que a que gente tu vai, aprende, né? Ellen, qual foi tu consegue lembrar, assim, de uma notícia, a pior notícia que tu já deu na vida? Eu vou... Sim, sabe qual notícia muito ruim que eu tive que dar? Aqui no Jornal do Diário foi a morte da Débora Rosa. Eu fico, me emociono também. porque a gente entrou num plantão e eu tive que dar, e assim,
A Débora foi uma querida, assim, conheço desde criança. A gente não se via todos os dias, a gente não se falava toda hora, mas sempre que se encontrava, era uma alegria, uma energia que não precisa falar, né? Todo mundo sabe. Sim. E noticiar a morte, a perda de uma pessoa, assim, tão importante pra cidade. Conseguiu falar? Sim, consegui. Eu fico pensando, porque tem vários, né, às vezes a gente vê, esses dias eu vi uma matéria, assim, no Facebook, alguma coisa, que era um jornalista que estava num acidente e descobriu que era o filho. Foi horrível aquele Meu Deus do céu, isso sim deve ser e tu sabe, Gurias, antigamente o jornalista não podia demonstrar, não podia, né? Hoje ainda bem, é mais tranquilo, assim, a gente vê jornalistas chorando, né? A gente aproxima mais do público, eu acho. Consegui dar a notícia, consegui fazer o meu trabalho, mas bastante emocionada, mas foi. Então, assim, o mais recente é isso. Eu tive uma experiência também, não sei se a gente tem tempo. Eu falo bastante, me parece, né? Eu achei que eu não ia conseguir falar, porque eu gosto de estar no lugar que vocês estão. Eu tive que noticiar, foi uma reportagem que eu fiz e acompanhei depois até o enterro do menino. Foi uma mãe que teve que matar o filho por causa do crack, classe média alta. Como assim, meu Deus do céu? Ele foi se avançar nela, tentou matá-la e ela acabou atirando no próprio filho. Classe média alta em Porto Alegre. Acho que eu ouvi falar isso em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Então, assim, eu acompanhei a dor daquela mãe, tendo que depois prestar depoimento, depois tendo que enterrar o filho. Então, assim, Fez a cobertura desse caso? Do caso. Então, desse caso, eu fiz a cobertura. Um outro muito marcante na minha vida, que eu sempre lembro, foi o voo da TAM. Eu fui a primeira jornalista a chegar no aeroporto. Também aquelas coisas, vai fazer tal pauta. O da TAM foi daqui de Santa Maria. Sim, que tem o Richard. O Richard aqui de Santa Maria. Vários gaúchos estavam que ele não conseguiu pousar e acabou estourando, né? Sim. Então, eu fui a primeira jornalista a chegar no aeroporto de Porto Alegre. Daí os familiares começaram a chegar. Entrei ao vivo pro Jornal da Record de São Paulo. E, gurias, eu me lembro que eu entrei no aeroporto, era final da tarde, se eu não me engano. Eu fui sair no outro dia. Nós passamos, assim, virados. Eu me lembro, assim, que a gente ia no banheiro, retocava e tal, pra poder entrar ao vivo e uma loucura. Uma loucura. E depois a lista, né, quando eles divulgaram a lista, eu estava no hotel quando foi divulgada a lista. Então, assim, gurias, eu tenho uma bagagem bem grande, assim, que a profissão me proporcionou. Mas uma notícia, então, que tu gostou. Vamos melhor. Pois é, né? Vamos encerrar com uma coisa boa. A melhor notícia que tu deu. Essa parte, porque a Record, ela é muito polícia, né? Então, assim, eu tenho na minha mente a coisa de polícia. Mais pesada, tu lembra? Mais leve, alguém que tu entrevistou também, que... Tem também muita gente legal, assim, de... A Liza Minelli. A Liza Minelli foi uma experiência. Delas... Agora, uma coisa que eu me lembro agora da Liza Minelli, que eu me lembro assim, posso tirar uma foto? Na época tinha o celular e tal, mas não era que nem hoje. Não, fica chato tirar foto. Eu não tirei uma foto. Ela não quis tirar? Não, a produtora que tava lá, a produtora do Brasil, que tava... não, fica chato tirar... Eu não tirei uma foto com ela, então assim... Não tem foi pra TV? Era pra TV, eu até sabe que eu nunca procurei isso, vou procurar agora. E foi pra Record de São Paulo, não sei também, porque... Pode ser que tenha no YouTube. No YouTube, talvez. Vamos procurar depois. Mas tem muita notícia boa também. Deixa eu pensar, assim. Eu gosto muito de noticiar quando é... coisa assim de pessoas doentes que melhoram, que saem do hospital. A própria pandemia, né? A gente acompanhou várias pessoas que ficaram meses internadas e saíram. Então, assim, tem a parte boa, assim, pessoal, né? A maior parte da tua carreira foi um jornalismo mais policial. Pesado, policial, falou, né? Isso. Mas tem os momentos de glória. De glória, tem. Não, e agora nós vamos cortar aqui um trecho do programa e vamos mandar lá pra Vera Fischer. Ela vai te dar uma entrevista agora. Ela tava aqui, né? Ela tava aí, e falar a parte do polícia, tanto é que eu adoro o pessoal do BEI, né? O BEI aqui que faz a polícia. Às vezes eu fico assim, nós podíamos montar um programa só de polícia, não sei o que. Então eu adoro a função da polícia também. Vai mais pra esse lado mesmo, não adianta não. Ai, Kelly, a gente chegou no final do nosso programa. E eu tava com medo de vocês.
Tu foi boazinha, né? Eu, Não, às vezes, sei lá. Ou é porque, de repente, a minha história é muito sem graça, não tem nada É que tu não fez nada de errado. Ah, bom. é que tu Não tem uma não teve polêmica. nada polêmico. Se Ah, tivesse, tu pode ter certeza que eu E ela ia Ou trazer. nós podíamos ter perguntado antes. mas podia Tem alguma ter polêmica. catado com alguém aí na tua volta. Pois se tivesse é, alguma polêmica. né? Não tem, eu acho, não tenho muitos inimigos. Acho que a maioria gosta. Talvez a minha sogra. Sei lá, talvez, que eu saiba, acho que só a sogra não Chamar gosta a de sogra e mim. perguntar assim, o que tem aquela mulher lá que tu não gosta, pra nós incomodar ela? Sério mesmo? Sério. Tu fala isso na TV, meu Deus. Ela nem vai olhar. Ela nem vai querer olhar. Ué, não, se olhar, olhou. É capaz dela olhar. Não, é capaz dela olhar só pra ter escuriosar. Ai, meu Deus. Deixa um recado pra sogra aqui, ó. Beijo. Ai, foi muito legal que tu contou, então, toda essa história pra gente. Não sei se o resto das pessoas sabia de tudo isso, né? Mas que bom que tu pôde contar e a gente pôde conhecer mais de ti. A gente te agradece também por Eu esse que tempo agradeço, aqui, adorei. por ter dado a credibilidade de vir até aqui, né? Porque pra nós também isso é importante. Muito obrigada e até a próxima. Eu que Sucesso. agradeço e Obrigada. sucesso pra vocês, gurias. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e segue com a programação normal aqui do Diário de Santa Maria. Até a semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá, beijo!